Hoje eu vou conversar com Alessandro De Simone, do escritório de advocacia De Simone Blanco Advogados, que é um especialista em questões que hoje permeia a cabeça dos empresários. Reforma trabalhista e no setor atacadista distribuidor, a lei do distribuidor. É sobre esses dois temas e mais outros que eu vou conversar com ele. Alessandro, muito obrigada. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui com você. Imagina. O que você pode me falar? Vamos começar da reforma trabalhista? O que você me pode falar hoje? Como é que ela está hoje? Já sendo seguida à risca? Sem dúvida. Olha, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil precisa de muitas reformas, né, Cláudia? E todos sabem o que precisa fazer, mas muitas vezes falta a vontade política para, de fato, encampar uma reforma política, previdenciária, tributária e assim vai. Mas a reforma trabalhista foi, uma reforma muito importante para o Brasil e fazia parte deste pacote de reformas que o Brasil precisava. Inicialmente o projeto tinha pouquíssimos artigos da CLT de mudança e ao final conseguiu-se alterar praticamente 100 artigos da CLT. E eu acho que tem dois aspectos aqui que a gente pode dividir, Cláudia, que são muito importantes relacionados à reforma trabalhista. Acho que o primeiro deles é o aspecto relacionado às relações de trabalho do colaborador com a empresa. E eu acho que nisso a gente teve, com certeza, grandes avanços. Em primeiro lugar, um dos grandes objetivos da reforma era de acabar com esta indústria das reclamações trabalhistas. Obviamente que respeitando o direito dos trabalhadores, mas sem impor para as empresas uma postura punitiva em relação às relações de trabalho. A gente sabe que as reclamações trabalhistas muitas vezes pediam valores muito maiores do que efetivamente eram devidos para o trabalhador. Então, de certa forma, a reforma trabalhista trouxe um equilíbrio na relação do trabalhador com as empresas. E isso teve como pano de fundo duas grandes alterações, A primeira delas é a questão da sucumbência. Então, se o trabalhador hoje pede valores ou rubricas na sua reclamação trabalhista maiores do que de fato são devidas, ele também responde com os custos do processo pelos valores que ele pediu a mais. Então, isso, de certa maneira, inibiu reclamações trabalhistas que superassem o que era a nossa relação de fato e de direito. Inibiu o número de reclamações trabalhistas. Um outro ponto era a questão da indenização por danos morais. Isso também criou uma indústria dentro das reclamações trabalhistas e era uma variável incontrolável para os empresários, porque às vezes os valores de rescisão eram baixos, mas os danos morais eram muito relevantes. E isso passa a tornar a equação financeira das empresas uma grande incógnita. Você não sabe se o trabalhador vai sair do seu negócio, da sua empresa, e qual é o montante da indenização que você vai ter que pagar para o trabalhador. Então, de certa maneira, a reforma trabalhista na relação com colaborador e empresa, ela trouxe aqui uma certa equalização, uma certa justiça nesse ponto, que as empresas são as que geram emprego no Brasil e principalmente as pequenas e médias empresas, que têm uma relevância social muito grande. Os verdadeiros empregadores no Brasil são as pequenas e médias e esses eram muito punidos com a legislação que existia. E a legislação era da época de Getúlio, da década de 30, então, de fato, ela precisava de uma modernização. Mas tem outros pontos interessantes da reforma, ainda nessa relação do trabalhador com a empresa, que são os novos formatos de contratação. Então vou pegar um exemplo, Cláudia, deste formato, que é o trabalho intermitente, que é a possibilidade de eu contratar um trabalhador e pagá-lo ele por hora ou por semana, mas sem a necessidade de que ele esteja cumprindo a jornada mensal, ou seja, sob a demanda que a empresa tiver, eu contrato este trabalhador. Este ano, para você ter ideia, Cláudia, com este novo formato, foi possível contratar 8.000 pessoas no Brasil sob a rubrica do trabalho intermitente. Então veja quanto foi importante no cenário de desemprego que a gente tem este formato de contratação. E ampliou-se também o trabalho parcial. Então
Esse foi um outro ponto muito positivo Para gerar emprego. Para geração de empregos, sem dúvida. E principalmente para a cadeia de abastecimento, o varejo, alguns modelos de negócio, como o varejo e as empresas de serviço, essas com certeza se utilizaram muito da mão de obra intermitente. Você, falando de atacado distribuidor, como que está hoje a lei do distribuidor? Bem, nós temos um projeto de lei, né, que foi distribuído através de um deputado federal, que redigiu esse projeto, e depois da distribuição do projeto de lei, Cláudia, ele teve um primeiro encaminhamento dentro da Comissão do Consumidor, na Câmara dos Deputados, né? Primeiro, acho que é importante destacar que este projeto de lei de distribuição, ele visa defender os interesses da cadeia de distribuição. Não é só o interesse do atacadista e distribuidor, ou só o interesse da indústria, ou só o interesse do cliente final. Então ele procura trazer alguma regra, né, alguns pontos claros entre esta relação do fornecedor com o distribuidor, e pensando ainda mais na frente, para que no momento em que ambos não queiram mais seguir juntos ou não mantenham a relação comercial, que eles possam saber qual é o custo de saída. Então, nesse projeto de distribuição, né, a ideia do setor de atacado e distribuidor, é que ele atende a cadeia de abastecimento como um todo. Infelizmente, a indústria talvez não enxergou dessa maneira inicialmente o projeto, e ele acabou tomando o curso da Comissão do Consumidor. Mas ele não é um projeto que impacta no consumidor. Ele é um projeto que ele trata da relação B2B, né? É uma relação entre empresas, né? De qualquer maneira, nós tivemos uma audiência com o deputado Cabo Sabino, que é um deputado federal do estado do Ceará. Ele nos recebeu muito bem, e nós tivemos oportunidade de conversar com ele e explicar tecnicamente o que se tratava o projeto de lei de distribuição. E explicamos que quem controla os canais de distribuição é a indústria. Então é ela que decide colocar um distribuidor numa região, ela que decide dar exclusividade de cliente, exclusividade de área, exclusividade de produtos, merchandising. Então essa política de canal, ela é completamente determinada pela indústria. E o distribuidor, ele cumpre essas regras, né? E ele tem que atender o mix todo de produto da indústria, ele tem que ter uma equipe de vendas dedicada e exclusiva para aquela indústria, ele tem uma área fechada que tem um limite, um potencial de faturamento e uma capacidade. Então, comprar os produtos. Comprar todos os produtos, todo o mix. Então, é uma relação que tem um cordão umbilical entre fornecedor e distribuidor muito forte, né? E nós explicamos isso para o deputado, mas de qualquer maneira, os pontos que ele colocou, a gente compreendeu, fizemos um ajuste no projeto para, de certa maneira, atender esses pontos, né, do deputado, como, por exemplo, Cláudio, é um deles, vendas através da internet. Então, a indústria pode, eventualmente, vender através da internet e entregar na região do distribuidor. Isso não significa que o distribuidor vai ter assegurado alguma comissão, alguma participação nesta venda, né? Então a gente ajustou pequenos pontos, mas o pilar desse projeto ele segue e ele trata e ele traz as melhores das boas intenções, né, para regular a cadeia de abastecimento. Hoje o que acontece, Cláudia, é que quando um distribuidor deixa de distribuir os produtos de uma empresa, nem a indústria, nem o distribuidor sabem como é que vai ser a recomposição ou uma indenização pela ruptura desse contrato. Você tem, sim, perspectiva que isso fique certo, assim, correto, projeto de lei assinado, tal, tudo certinho para quando? Para o ano que vem? Eu acho que para o ano que vem. Eu acho que é um projeto prioritário para o setor, né, para a cadeia de abastecimento. É um projeto muito relevante. Eu acho que ele traz essa segurança. Já tem uns 2 anos, pelo menos, né? Acho que 2016, que esse projeto foi distribuído. E agora acho que ultrapassada essa barreira da Comissão do Consumidor, como eu disse, não deveria ter seguido esse caminho, mas seguiu. Agora ele deve ser conduzido para as comissões corretas, né? De Constituição e Justiça, e aí vai. E aí depois ele ser votado. Então, a gente acredita que o ano que vem tenha grandes chances. Esse ano
Já está... Estamos todos olhando a eleição. É verdade. Voltando em relacionamento, como você fala, entre indústria e distribuidora, a revista Distribuição trouxe na capa um tema bastante que envolve este relacionamento, que é ética e compliance, que é um tema muito discutido hoje nessas relações, né? Tentando normatizar tudo isso. O que você pode falar sobre ética? Ética é uma palavra tão difundida em todas as profissões, as carreiras. Você sabe bem disso, que você fez direito, né? A gente trata isso. E compliance, o que você pode falar sobre isso, Alessandro? Bom, eu acho que é um tema, primeiro, muito atualizado, né, Cláudia? Apesar de antigo de certa maneira, né? Porque trata-se de valores morais, mas extremamente atualizado e hoje com um viés empresarial, né? Você tem no mercado diversas entidades, associações que tratam a ética corporativa e empresarial como um pilar dos negócios, né? Os próprios diretores, quando você estuda a questão societária, né, os executivos, eles precisam, em primeiro lugar, pensar na companhia e não no interesse particular deles. Se você não tem expertise, você tem que buscar os melhores especialistas. Então, você tem regras, de fato, de governança, né, e de compliance que hoje, depois da Lava Jato, eu diria que são praticamente mandatórias, né, nos nossos negócios. Então, eu acho que a ABAD, trazendo esse tema aqui para discussão, ela traz em boa hora, né, que é um tema importante. E para o setor de atacado e distribuição, eu acho que ele tem um viés muito voltado para a área tributária. Então, além das relações contratuais e de distribuição que a gente falou, né, que tem a ver com o projeto de distribuição, mas eu acho que ele ultrapassa um pouco esse horizonte, né? E a indústria, como é responsável pelos canais de distribuição, parte dela a origem de como que ela vai tratar as questões fiscais no Brasil, né? E por trás disso está a promoção de uma concorrência leal na cadeia de abastecimento, né? Na medida que eu incentivo uma cadeia de determinado jeito ou incentivo de outro jeito, né? Eu estou trazendo aqui, além das questões éticas, eu estou trazendo entre os meus clientes, né, uma concorrência que acaba não sendo leal, porque eu não tenho condições de preço, pelo menos parelhas, para eu poder concorrer. Lógico que eu tenho variáveis, talvez, de quantidade de produtos, desconto mais no preço, questão de frete, né, mas o sistema tributário, ele sempre deveria partir da premissa da neutralidade. Ele não pode impactar nos negócios de forma diferente. E no Brasil a gente sabe que a variável tributária, ela é muito crítica. Então parte também da indústria, mas de toda a cadeia, não só a indústria, mas ela é a origem da cadeia de abastecimento, dos outros players, que é o atacadista, o distribuidor, o varejista, atuar de maneira que haja o respeito às regras e às leis, né? Interpretação, a gente está trabalhando no campo da elisão, que é um campo permitido, é um campo legal. Então eu posso interpretar as regras tributárias, mas quando eu vou para o campo da evasão, aí sim eu estou andando no submundo da legislação, né? E num outro patamar, né? Numa zona cinzenta aqui, que daí eu corro determinados riscos e, portanto, eu não estou cumprindo as regras tributárias que existem no país. Então, acho um tema muito atual, muito importante, assim, em boa hora, né? E essa bandeira tem que ser levantada, porque se você quer construir uma empresa de longo prazo, né, Cláudia, perene, e que ela fique, depois ela seja passada de geração em geração para os filhos e por aí vai, você de fato tem que trilhar esse caminho, né? As empresas que não seguem esse caminho é muito difícil, elas vivem numa gangorra, né? Elas crescem rapidamente, mas elas caem na mesma velocidade, né? O mercado se incumbe dessa saída delas. Então, de fato, seguir as regras de compliance e trabalhar dentro da ética, acho que é o caminho. É o mínimo, né? Sem dúvida. Obrigada, Alessandro, mais uma vez, tomando o seu tempo, mas eu espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês, eu tenho certeza, e você fique aí com outras notícias, entrevistas, tudo que a gente traz para você.